Senhoras e senhores, muito boa noite. O primeiro debate entre os candidatos a prefeitos de Santa Vitória do Palmar em 2024. Peço, nesse momento, que Cláudio Pereira Batata se dirija ao púlpito. Boa noite a toda a comunidade que nos assiste. Agradecer o Édipo, parabéns pelo evento, Édipo. Saudar os nossos concorrentes também, os adversários nessa eleição. Então, a toda a nossa população de Santa Vitória, trazendo a nossa mensagem. Eu que fui prefeito por 2 mandatos, 6 anos estive à frente da prefeitura, que sou funcionário público estadual, agrônomo da Secretaria da Agricultura, apresento meu nome, junto com a professora Maria Ilma, candidata a vice-prefeita pelo PT e pelo PSB. Nós entendemos que é um momento importante da história do nosso país, onde o presidente Lula é o presidente da República, onde o Alckmin, do PSB, é o vice-presidente, e que a nossa cidade passa por um momento muito especial. Eu, ao final do 6º ano de governo, recebi uma convocação do governador Tarso Genro, numa crise histórica da nossa lavoura de arroz, para que eu fosse para o IRGA. Dentre tantas pessoas para ele convocar, ele me convocou a mim, que era prefeito de Santa Vitória, para resolver esse problema de um setor que eu conheço, e o principal setor econômico da nossa cidade, que gera emprego, que gera renda. Assim eu fui e salvamos a lavoura do arroz, e hoje Santa Vitória foi o maior produtor de arroz do estado do Rio Grande do Sul nessa safra. Trouxemos a soja, trouxemos grandes avanços para esse setor. E agora eu recebo uma convocação no inverso, convocação do nosso povo, que se sente abandonado, que se sente desprestigiado, sem seus direitos garantidos, uma cidade abandonada, suja, as estradas rurais totalmente inapropriadas, os produtores perderam sua produção, não conseguiram tirar, agora não conseguem plantar, não chega a semente, ou seja, todos estão vendo, né, a cidade que nós temos. Eu com a minha experiência, a Maria Ilma com a experiência que ela tem, que nós fomos Obrigado, da nossa gestão. Obrigado, candidato. O segundo candidato a falar é Christian Vieira Duarte. Boa noite, Santa Vitória. Boa noite, nossa comunidade. Quero, em primeiro lugar, Édipo, te parabenizar por essa brilhante ideia, né, de fazer esse debate entre os candidatos. Quero aqui cumprimentar todos os candidatos aqui presentes. Esperamos que esse debate seja proveitoso para a nossa comunidade e para aquelas pessoas que ainda estão indecisas, não sabem ainda em quem vão votar. Não querem o governo atual, não querem o passado, mas estão indecisas ainda, e hoje, talvez, essas pessoas poderão escolher o seu candidato após o término desse debate. Quero mandar um grande abraço para a militância do 45, que hoje está torcendo, nos assistindo, a minha vice-prefeita Gisele, essa guerreira que a gente vem caminhando dia a dia, levando as nossas propostas para a nossa comunidade. Dizer que eu sou o Christian, todo mundo me conhece como Christian da CE, fui funcionário da CE 17 anos, sou casado há 25 anos com a Andréia, pai da Andressa e da Larissa. Moro com muito orgulho há 25 anos no bairro Pinhos e resolvi, né, sair do meu mandato de vereador, vamos dizer assim, que eu estou no meu 2º mandato de vereador, poderia até, talvez, me reeleger, meu trabalho foi reconhecido, mas resolvi sair da minha zona de conforto, vamos dizer assim, para me colocar à disposição da comunidade para fazer a mudança que Santa Vitória precisa. Então, você que está indeciso, pense muito bem, a nova opção agora está aí, você tem uma opção nova, é 45, o dia 6. Obrigado, candidato. O terceiro a falar é o candidato André Celarã. Boa noite à comunidade que nos assiste. Gostaria primeiramente de parabenizar pela iniciativa do debate, dizer que é um momento importante para a democracia, cumprimentar os demais candidatos que aqui se fazem presentes e dizer que me dirigi especialmente a quem está em casa, dizer que hoje, quando cheguei aqui no Clube Liame Operário,
fiquei extremamente constrangido quando eu vi que numa eleição histórica de Santa Vitória, onde a gente tem todas as candidaturas a vice-prefeita mulheres, nenhum dos candidatos que são meus oponentes aqui trouxeram as suas vices. E mais, ainda as bancadas aqui dos assessorias, todas compostas por homens, exceto a coligação Santa Vitória Não Pode Parar, aqui representada pela minha vice-prefeita, vereadora Fabiana Braga, ex-secretária de Assistência Social e Cidadania, presidente do Poder Legislativo por 2 legislaturas, e a minha fiel escudeira, advogada Simone Ansa, que se faz presente aqui na bancada, as únicas mulheres entre todos os candidatos, especialmente aqueles de esquerda que têm uma pauta ferrenha, defensora das mulheres, na hora de chamar as suas assessorias, não cogitaram chamar as mulheres. Então, eu faço aqui um compromisso com a comunidade, compromisso que o prefeito Wellington já fez, de que as mulheres terão vez e voz, e aqui está a nossa representação. Eu sou o André, sou formado em Ciências Sociais e Direito, mestrado e doutorado em Sociologia Política, e estou aqui representando um projeto de continuidade do trabalho do prefeito Wellington, porque Santa Vitória não pode parar. Encerrando esse primeiro bloco, o candidato André Rota Sena. O senhor tem 2 minutos a partir de agora. Boa noite àqueles que nos escutam, que estão comentando no canal do Édipo, aos outros candidatos, oponentes. Édipo, parabéns pela iniciativa e boa noite para ti também e para o pessoal da assistência técnica e OAB. Constrangido eu estaria se eu tivesse sido convidado para um debate entre as vices e que só o PSOL aceitou, não teve debate entre as vices, porque nenhum dos outros partidos aceitaram. Constrangimento eu tenho aqui de ver que tem candidato que foi escolhido pelo prefeito. Eu sou o André Rota Sena, sou candidato pelo PSOL, sou advogado, sou filósofo e sou agropecuarista, o único aqui ligado à principal atividade do município. Fui escolhido, eu junto com a minha vice, não escolhido por alguém, sem dar oportunidade da sua militância discutir e eleger quem é que vai representá-la. Isso sim é que deve ser um constrangimento. Quero fazer aqui também algumas diferenciações que são necessárias numa apresentação. A primeira delas é que as outras 3 candidaturas aqui colocadas já estiveram uma junto com a outra. Por mais que tenham diferenciações elas aqui, PMDB já foi vice do PT, PSDB já foi vice do PMDB. Então aqui vão dizer apresentar mirabolâncias de todo tipo, mas não se enganem. São todos muito, muito parecidos. E todos eles têm uma similaridade muito comum, que é subjugar e submeter os interesses do município, as instituições, aos seus interesses particulares. E é por isso que agora vão trazer aqui toda a sorte de proposta nova para encobrir aquelas que não cumpriram. Obrigado, candidato. As temáticas propostas para este bloco são saúde, segurança, educação, cultura, economia, pavimentação, infraestrutura e diversidade. E o primeiro candidato, Cláudio Fernando Brayer Pereira Batata. O segundo candidato, Cristian Vieira Duarte. E o tema é cultura. Tá bem. A cultura é algo que identifica o povo, uma cidade, uma região, e ela é fundamental. Nós entendemos que temos que garantir os espaços de cultura, as manifestações culturais, nas suas mais diversas formas. É ela que dá a característica de um povo. Ou seja, nós temos que construir esses espaços, seja ele o nosso teatro, que temos que recuperar, que está abandonado. Eu, quando fui prefeito, deixei um projeto completo
aprovada na Lei Rouanet com 100% de rebate para as empresas, e não foi recuperado, está há 8 anos fechado. Nós temos que garantir os espaços nas praças, os espaços nos nossos bairros. Nós temos que ter cultura em toda a cidade, não é apenas na praça principal, com shows aqui, shows ali. Nós temos que garantir as manifestações culturais do povo, independente da sua classe social. É rica a nossa cultura, é rica Santa Vitória. Aqui é um local que, historicamente, ele tem uma cultura própria, seja os artistas plásticos, artistas de teatros, artistas de ruas, músicos, todos eles. Nós temos uma diversidade enorme cultural e nós temos que valorizar isso. Os nossos CTG, os tradicionalistas, ou seja, temos que incluir. A cultura tem que estar no centro da nossa ação política. Nós, quando governo, nós sempre apoiamos a cultura. E agora nós queremos criar novamente os pontos de cultura para que a gente valorize aqueles artistas locais que estão ali, muitas vezes abandonados, sem apoio. Então nós queremos reconstruir, como eu falei, o teatro, as nossas praças nos nossos bairros, em todos os bairros, para garantir a manifestação cultural do povo na sua integralidade. Candidato Christian, o senhor tem 2 minutos. Como não falar de cultura sem falar no nosso Teatro Independência? Nosso teatro que está há muitos anos fechado, né, sem atividade. O governo que aí está não teve condições de colocar o teatro em funcionamento. Também, eu, como vereador, destinei vários anos emendas impositivas para o nosso CTG, para as atividades culturais tradicionalistas. É muito importante apoiar, porque ali estão as famílias, as crianças, estando ali no tradicionalismo, fomenta também a nossa cultura. Os nossos eventos de finais de ano, os eventos que acontecem durante o ano, no nosso governo nós vamos permanecer com esses eventos, porém, com uma única diferença: nós vamos valorizar os artistas da terra. Nós vamos sim fomentar para que os artistas da terra façam os shows em Santa Vitória. Nós também vamos apoiar aquelas pessoas que colocam som, por exemplo. Por que dar vários R$1.000, vamos dizer assim, 50, 60 mil reais para um vibração, se nós temos aqui pessoas que colocam som? Nós vamos pegar 4, 5 pessoas que colocam som e vamos pedir um som a nível do vibração. Nós vamos isentar os nossos ambulantes que ficam lá vendendo o seu cachorro-quente, o seu pântio, e a prefeitura vai lá e cobra R$300 de taxa. Nós vamos, sim, comprar uma praça de alimentação padrão para os ambulantes e não vamos cobrar 1 centavo, porque aquela pessoa que está ali gerando o seu emprego e a sua renda não pode ser taxado pela prefeitura municipal. Cultura é um importante ponto de desenvolvimento da nossa cidade, do nosso povo, intelectualmente, mas também economicamente. Gera emprego a partir do turismo, por exemplo. Valorizar a cultura a partir de um programa de turismo. Mas nós queremos, sim, garantir que os nossos artistas sejam valorizados. Nós entendemos que pagar R$200 mil para um show nacional é bonito, é legal, mas pega esses R$200 mil e joga no nosso povo, nos nossos artistas, muitos deles anônimos, que nunca tiveram uma oportunidade. Isso sim é valorizar nosso povo, desenvolver nossa cultura, valorizar nossa cidade. Nós recuperar o nosso Teatro Independência é fundamental, e essa é uma das coisas que eu estou vindo novamente para a prefeitura. Cultura e turismo, elas podem ser ligadas sim, porque a cultura, ela atrai também o turista. Quando a gente fala, por exemplo, do nosso carnaval, que saudade daquele carnaval de outroras, da nossa cidade, em que nós tínhamos várias escolas de samba. Nós queremos dar incentivo às escolas de samba do nosso município e fazer concurso com premiação em dinheiro para as escolas e blocos vencedores. E o tema é infraestrutura. Infraestrutura. Nós precisamos, sim, melhorar a nossa infraestrutura da Prefeitura Municipal.
Quando falamos em infraestrutura, falamos, por exemplo, em nossas praias terem suas autonomias, a praia do Hermenegildo e a praia da Barra do Chuí. Nós vamos levar as subprefeituras para o Hermenegildo e para a Barra do Chuí, e também para o Espinilho, para melhorar a atenção e o atendimento direto a essas pessoas que residem nesses locais. Esses locais precisam, sim, ter um ponto de referência para aquelas pessoas que moram lá, inverno e verão, principalmente nas praias. O nosso interior, que aí está jogado as traças, né, ruas, estradas intransitáveis, as nossas agrovilas, né, sujas, né, com valetas, tendo a subprefeitura lá, as agrovilas vão ter a sua autonomia. Também, aqui em Santa Vitória, nós vamos sim comprar a fábrica de asfalto. Vamos comprar uma fábrica de bloquetes para fabricar os bloquetes aqui na nossa cidade e gerar emprego e renda para as pessoas. Também vamos ativar a usina de reciclagem e compostagem do lixo para fazer com que o nosso lixo vire renda para as pessoas. Há milhões de reais enterrados aqui no nosso aterro sanitário sem destino algum. Então, o lixo pode gerar renda para as nossas famílias. Também vamos reestruturar e fazer uma patrulha agrícola decente para os nossos pequenos produtores, para que eles possam ser atendidos com qualidade e como eles merecem. Hoje o que nós temos é muito pouco. Os nossos pequenos não são atendidos e falta infraestrutura. Candidato André Rotacena. Bom, vocês que estão nos ouvindo, eu respeito todos os adversários aqui, mas não vou fazer debate aqui tirando os outros para compadre. Então é o seguinte, Christian, tu tiveste os 8 anos, tudo estás dizendo, é verdade, mas tiveste os 8 anos dando guarida para esse governo, que deixou a cidade uma imundície, que não tem uma coleta de lixo decente, que as ruas são intransitáveis, que as estradas do interior um verdadeiro calvário, que fecharam creches, os anteriores que fecharam escolas também. Então, assim, ó, preciso falar a verdade aqui. Christian, nós do PSOL levamos uma denúncia do lixo que tu acabas de dizer. Vocês não abriram uma comissão parlamentar de inquérito para investigar esses caras, que estão gastando mais de R$1.200.000 por mês, parece que é, tá certo? Para enterrar lixo daquele jeito, para pegar fogo e intoxicar as pessoas. Nem o papel de vocês na Câmara vocês fizeram, porque estavam lá passando a boiada para o rei e agora para o aspirante a rei. E outra coisa, vocês aprovaram tudo o que eles quiseram, das contratações emergenciais à torto e à direito para fazer campanha eleitoral, a não investigar e não fiscalizar o que eles deixaram de investir. Nós do PSOL vamos fazer prefeitura do interior, nós temos moral para falar de fábrica de asfalto, porque nós não fechamos fábrica de asfalto, como os anteriores governos e este atual, nós não vendemos fábrica de bloquete, tá? E nós vamos contratar o serviço de manutenção das estradas do interior, para poder escoar a safra, e fazer uma coleta seletiva, que vai gerar, inclusive, recurso para quem seleciona, vende o lixo reciclado. É assim que a gente vai desenvolver a nossa cidade. Mas tem que mudar o governo, tem que tirar vocês todos e já da prefeitura. André, tu tivesse quase 2 minutos e falasse 1 minuto e meio, né, no governo, em mim, que participei do governo. Sim, participei do governo, estive lá, não estou mais. E outra, não foi 8 anos, André, foi 7. No início aqui da tua fala, na tua apresentação, tu falasse que todo mundo aqui estava misturado, mas como se tu também não tivesse misturado lá no PT, tu é oriundo do PT, né? E tu falas, André, com uma propriedade que se tu fosse um morador de Santa Vitória, tu tivesse grande parte da tua vida, André, fora de Santa Vitória. Eu não sei agora que tanto entendimento tu tem de Santa Vitória com tanta propriedade que tu está falando. Eu sou nascido e criado aqui, sei das dificuldades, inclusive da falta de luz que tu ajudaste a vender, botando para a rua os teus colegas de trabalho e tirando o teu próprio emprego. Eu não preciso estar aqui para saber o que acontece. Assim como não preciso comer lixo para saber que é ruim. Então é o seguinte, ô Christian, não cumpriste, estavas lá dando guarida, só estás aqui
porque eles te preteriram, não quiseram que fosses tu o candidato. Então vamos lá, candidato de mudança de verdade, sou eu, eleitor. Saúde é o tema sorteado. Bueno, o meu oponente aqui, o aspirante escolhido do rei, tem um programa, eu li atentamente, sem proposta. Sem emprego, sem rua, sem estrada, sem saúde, sem escola, sem creche, sem hemodiálise, porque do jeito que vocês construíram essa hemodiálise, é mais um elefante branco que vão deixar essa bomba na mão de quem vai assumir e do povo que precisa da hemodiálise. Eu sou um defensor da hemodiálise, mas tem que ser planejado, para não se botar dinheiro fora, dinheiro público fora, que aqui parece que não é um descuido, é mais um vício, é mais um deixa como tá para ver como é que fica, vira elefante branco, como virou a UPA lá, que não tem financiamento, que se bota para funcionar, quebra a Santa Casa, e o que se faz agora com aquilo? Se esvazia, como é que é a proposta de outro candidato, as UBSs, se bota médico na UPA para esvaziar a UBS, precisa de médico, a nossa cidade não tem cardiologista, falta de cardiologista, pessoal, mata, tem 6 fichas de cardiologista, não tem fichas nas UBSs, o básico é muito mal feito. Todas as UBS faltam gente. Sabe por que falta gente? Porque eles pegam o dinheiro das contratações, eles, no lugar de fazer concurso público, plano de carreira para todas as carreiras, inclusive para a saúde, eles ficam contratando gente, à torto e à direito, para fazer carreata numerosa quando chega a eleição. É isso que está em jogo aqui, eleitor. E é isso que Santa Vitória precisa superar, sob pena de ficar como o plano do meu oponente aqui, o aspirante. Sem saúde, sem educação, sem plano de carreira para o magistério. Tempo. Eu acho que, como vocês viram, o meu candidato oponente aqui, o meu homônimo André, deve ter tirado o seu plano de governo do município de Suzano, onde ele foi subprefeito, ocupou cargo público, e haviam denúncias de que ele era funcionário fantasma, chamado de Batman, apelidado. Não sou eu que estou dizendo, está na internet. E são denúncias. Eu queria, antes de entrar propriamente no meu tema, de afirmar que acho estranho aqui o candidato aventureiro, turista, que veio para Santa Vitória há pouco tempo, dizer que vai restaurar o teatro, quando o assessor dele, que está aqui, esse prefeito Morrone, foi ele, na gestão dele, que o teatro foi interditado. E quando o vereador Christian diz que vai fazer e acontecer na área da saúde, critica os eventos, os shows nacionais que a gente traz, e está aqui com o seu secretário de Cultura, e também os secretários de Cultura foram do PSDB. Mas vamos falar de saúde, nós temos muito para falar, nós estamos trazendo a hemodiálise, quem quiser pode ir na Santa Casa e conhecer, a estrutura já está pronta, nós vamos trabalhar para que nos próximos meses a gente já tenha com os equipamentos aqui, que já estão em licitação. Nós fizemos a ampliação do 3º turno, o centro de atendimento ao autista, o Casulo, uma conquista desse governo. Nós também ampliamos até às 9 horas a UBS Vila Jacinto, e nós vamos ampliar para mais unidades de saúde, vamos criar um centro especializado na saúde do idoso e da mulher, mas aqui é um momento da gente fazer perguntas. E eu quero saber quais são as políticas públicas voltadas para a causa animal do seu plano de governo. Fantasma é quem é escolhido por prefeito, aspirante a rei. Fantasma é quem é pau-mandado de quem manda. É isso que é ser fantasma, tá bom? E vou te dizer o seguinte: os lugares onde eu ando, com quem eu me articulo, é uma grande vantagem para Santa Vitória, eleitor. Porque isso mostra articulação, capacidade de circular. Onde eu entro, este rapaz, nem mostrando o passaporte, consegue entrar. Como vocês viram, o candidato aqui só sabe atacar e não consegue
dialogar sobre políticas públicas importantes para a nossa comunidade. E a causa animal é uma política importante. O governo do PT, o governo do candidato aventureiro que está de turista aqui, que nos abandonou e foi embora, e não tem justificativa que diga, vim salvar o arroz, eu trouxe a soja. Ele fez um TAC com o Ministério Público e não cumpriu. Nós vamos fazer mais castração, uma clínica para atendimento PET. E o tema é economia. Economia é uma matéria muito importante para nós que representamos o governo do prefeito Wellington, com muita honra. Eu fui escolhido em convenção do meu partido, juntamente com o MDB, com o PP, com a União Brasil. Nós somos a coligação com mais tempo de rádio. Isso demonstra que nós temos representação na Câmara Federal, isso mostra que a gente tem apoio. E nós recuperamos as contas públicas da Prefeitura. Nós herdamos a Prefeitura com 13 apontamentos no CALC, o SPC das prefeituras, com dívidas gigantescas de precatório que o governo do PT deixou na Prefeitura de Santa Vitória. Reorganizamos as contas, hoje somos a 8ª prefeitura com as contas mais organizadas do Brasil. Pagamos dívidas e ainda estamos pagando. Nunca atrasamos o FAPES, que é o Fundo de Aposentadoria dos servidores públicos, ao contrário do PT, que parcelou e caloteou. Então, eu vou me dirigir ao candidato Batata e vou perguntar... Não, desculpa, não é pergunta. Sim, Não. é pergunta, sim. Pode parar o meu Não tempo é aqui. pergunta. É opinião. Não, Eu é perguntas. É perguntas. Não. É perguntas. Não está na regra. É falar sobre o tema. Bom, o senhor... falar sobre o tema, meu Mas eu querido. vou lhe perguntar, vou Senhor aproveitar para lhe candidato, perguntar. É sobre o tema, eu não vou te responder. Doutora Laura, será que a doutora Laura poderia ler, o Edipo poderia ler as regras do debate que os candidatos não souberam compreender? Vou ler essa regra aqui, para que todos os espectadores também saibam. Nesse segundo bloco, nós teremos os debates entre os candidatos por tema. O canal do Ed fará o sorteio entre 2 candidatos e eles se postam nos púlpitos. E um tema será apresentado para debaterem. O primeiro sorteado inicia a explanação. Após o final do embate entre os 2 candidatos, o segundo candidato sorteado permanece no púlpito para o sorteio de um novo tema, juntamente com um novo sorteado. Assim, todos os candidatos responderão a 2 perguntas por tema sorteados, sendo que o primeiro voltará para fazer o embate com o último, que é, neste caso, a partir de agora. Eu queria registrar que ontem ainda entrei em contato com o Edipo para tirar a dúvida, realizei pergunta para todos os candidatos, estudei e sei as regras do debate, ao contrário de quem não quer responder porque tem medo. Mas vamos lá. O senhor diz que renunciou ao seu mandato para ajudar a classe arrozeira do Estado. Nos deixou com o Morrone, que foi o pior prefeito da história da cidade, que provavelmente seja seu secretário se for eleito. Inclusive está aqui lhe assessorando. O nosso município, esse ano, voltou a ser a capital nacional do arroz, com 601 mil toneladas colhidas. Diante disso, o senhor justifica o seu posicionamento público a favor da importação do arroz, agora nas enchentes? Caro adversário, eu quero te dizer que, graças à minha atuação no IRGA, que estimulamos as exportações, o governo federal comprou arroz para combater, para fazer elevar o preço do arroz. Nós que estimulamos o plantio de soja. Hoje a soja é uma realidade em Santa Vitória. Graças à minha atuação no IRGA, o Brasil nunca mais teve falta de arroz ou crise no arroz. Os arrozeiros são testemunhas de que nunca mais precisaram fechar as estradas. Quando eu fui para o IRGA, as estradas estavam fechadas, nós recuperamos a lavoura do arroz. Eles sabem disso. Talvez vocês não saibam, ou não gostem de arrozeiro, ou não gostem da economia de Santa Vitória. Por quê? Porque as estradas estão um terror, os produtores perderam produção, não conseguiram colher a soja, hoje não conseguem plantar o arroz porque não conseguem chegar com a semente e com o adubo. É uma vergonha o que vocês fizeram para a economia. Então vocês foram sempre contra o arroz, por isso que são contra que eu fosse para o IRGA. Nós sim trabalhamos, o Tarso poderia ter escolhido 500 pessoas que ele conhece, todo mundo sabe quem é o Tarso, e ele veio aqui em Santa Vitória e buscou especificamente a mim.
Viajei o mundo todo. Santa Vitória é o maior exportador de arroz da América Latina hoje, graças à nossa atuação no IRGA. Então vem para cá com essa conversinha. Eu segui trabalhando para Santa Vitória lá. Sim, eu assumi minha responsabilidade como prefeito, defender a economia de Santa Vitória, que gera emprego, que gera renda. Graças a nós, a prefeitura, nos parques eólicos que eu trouxe, vocês tiveram 128 milhões nesses 8 anos para gastar. Por isso que vocês dizem que acertaram as contas. Eu governei uma cidade pobre, vocês estão governando uma cidade rica, graças a nós. Eu e a FAB registramos junto à Justiça Eleitoral o nosso compromisso de que nós cumpriremos 4 anos de governo. Não há chamado maior do que o chamado do povo de Santa Vitória, que com certeza nos dará a vitória no dia 6 de outubro. E o IRGA, que ele tanto fala, que ele tem várias execuções de cobrança, a Prefeitura de Santa Vitória, que ele deve quase 2 milhões de reais, passa ali na dívida ativa, aproveita que está aqui e faz uma negociação da tua dívida. Batata, o senhor tem 30 segundos para... Só para te clarear, senhor procurador, vocês executaram uma conta minha, que é retaliação, porque eu sou candidato a prefeito, que está sendo anulada na justiça, como foi a do Morrone, ilegalmente cobrada. E vou dizer mais, vocês não apoiam a economia, são contra quem salvou a lavoura do arroz, mas vocês botam fiscal contra os pequenos comércios, contra os pequenos produtores aqui em Santa Vitória. Não apoiam ninguém, vocês só apoiam o grupinho político que governa com vocês ali, encerrado em si mesmo. Obrigado, candidatos. Encerramos assim o segundo bloco. Temos direito à resposta. 1 minuto a partir de agora, André Rotacena. Bom, se o aspirante da Realeza ficou bravo porque eu chamei ele disso, eu não tenho culpa. Quem disse isso foi no programa de rádio, o prefeito dele, que disse, eu escolhi. Ora, e o prefeito dele é o rei, então ele não tem por que se embrabecer e querer me atacar. Por isso que ele veio trazer aqui coisa que eu já venci na justiça, era um cafajeste, me insultando com um monte de injúria, um monte de mentira, um cafajeste que, inclusive, André Salayaran, era pé de pato, que tu nem sabes o que é isso. Sabe o que é pé de pato? É assassino de criança em favela. Tu estás fazendo coro com um sujeito, um assassino, um cafajeste, que me caluniou e que eu ganhei na justiça e que recebo, inclusive, uma indenização desse cafajeste. Abre o olho, porque o próximo, talvez, a ter que me pagar a indenização, és tu. Neste bloco de número 3, os candidatos responderão a perguntas feitas pela comunidade. Essas perguntas foram coletadas através de um formulário em nossas redes sociais. E a pergunta é a pergunta de número 10. Qual a proposta para acabar com o complemento salarial, acabar com o segundo salário base que foi instituído no município, que dessa forma só prejudica o funcionário que recebe o salário mais baixo? Onde deveria ser cada categoria com seu salário básico, e não ter 2 salários como se tem hoje. Teremos um plano de saúde forte e plano de carreiras para todas as categorias? Candidato Christian Vieira Duarte. Neste momento, o candidato sorteado escolherá entre os 3 candidatos possíveis aquele que também responderá à pergunta feita pela comunidade. Escolho o candidato André Salayaran. Agradeço muito ao vereador Christian, que foi líder do nosso governo, líder do governo Wellington na Câmara de Vereadores por 7 anos, defendendo os nossos interesses, por dirigir esta pergunta tão importante a mim, que consegui, junto com 2 servidores de carreira do município de Santa Vitória, construir um avanço muito importante para os servidores de ensino fundamental no município de Santa Vitória. Quando nós assumimos a prefeitura, em 2017, os motoristas, operários e todo o quadro de carreira de ensino fundamental tinham os seus valores de vencimento fixados lá em R$400, R$500. E nós trouxemos para o salário mínimo, o que gerou de benefício para o servidor, que os cálculos dos triênios e dos benefícios que os servidores tinham
eram todos em cima do salário de R$500. Quando nós levantamos o padrão, os servidores conseguiram aumentar o valor da remuneração dos triênios. E o Christian estava lá, líder do nosso governo, defendendo o projeto que nós mandamos para a Câmara, que foi um avanço para os servidores que conseguiram aumentar o valor dos triênios, uma façanha histórica que nenhum outro prefeito conseguiu fazer. Nós também queremos ampliar a Caservim para os demais servidores. Não com todos os benefícios, talvez, que vai ser muito difícil, mas nós já vínhamos, enquanto procurador do município, estudando a possibilidade de nós criarmos um diferencial dentro da Caservim para que a gente possa, que o servidor de carreira, que não é vinculado ainda ao regime, aqueles que entraram depois, possam ter uma caixa de assistência à saúde, onde possam cobrir consultas médicas, exames, internações e cirurgias. Pelo menos isso. Nós já estávamos em estudo e, com certeza, eu e a FAB vamos implementar no nosso governo. Nós também queremos equiparar os servidores de ensino médio, porque hoje nós temos diferenças gigantescas. Por exemplo, o agente administrativo ganha menos que o cadastrador, menos que o fiscal. Nós queremos equiparar todos. Nós queremos também, hoje o enfermeiro da prefeitura, ele recebe bem mais do que o piso da enfermagem. Mas os nossos técnicos de enfermagem, os nossos auxiliares de enfermagem, ainda não recebem proporcional ao que eles recebem o piso, mas não proporcional ao que o enfermeiro, que ganha bem mais, recebe aqui. Então, é um compromisso com a categoria. Eu já conversei com eles, com os técnicos auxiliares, está no nosso plano de governo. É um compromisso que a gente vai colocar eles equiparados no plano de carreira. Atenção, povo santavitorense. É lamentável o que nós assistimos aqui no bloco anterior. Este debate era para passar as propostas para ti que está aí do outro lado, tu que está aí nos assistindo. O que nós vimos aqui foi um total desespero, discussão entre dois candidatos que já são considerados como passado em Santa Vitória. O presente que aí está, você já conhece, é o André que está aqui, o André Selayarã. O André é a continuidade desse governo. O Batata está querendo voltar, esteve fora de Santa Vitória muitos anos, agora veio para concorrer. Se ele não ganhar a eleição, tudo tranquilo. Dia 7 ele pega o Planalto e vai embora para Porto Alegre, e a vida dele segue, né? Agora eu estou aqui, gente. E, falando de tudo um pouco, o André Selayarã fala que eu fui líder do governo. Sim, fui líder do governo, André. E lembro que nesta época que tu falou desse projeto, a tua vice atual hoje era a oposição. E estava lá, fazendo bons discursos contra o teu governo. A tua vice era a oposição. Vamos lembrar também que foi filiada no Partido dos Trabalhadores, aonde foi secretária municipal. Então, gente, a real mudança está aqui, é 45. Vocês viram o vexame que foi no bloco anterior. Foi um desespero, é um desespero pelo poder. O projeto do candidato que aqui está do meu lado, André Selayarã, é um projeto de poder. O meu projeto do 45 é um projeto de governo. Nós vamos sim discutir todos esses interesses com os nossos servidores e com o sindicato dos municipários. Nós vamos procurar equalizar, nós vamos criar um plano de saúde para o servidor municipal. Tomem cuidado, ele aqui, ó, o candidato do governo, procurador, esse que executava as pessoas, que bloqueava o teu dinheiro lá no banco, que não tinha pena de ti, este aqui está pronto para mexer no teu plano de carreira, servidor. Muito cuidado. Eu estive sim no governo. Eu não escolhi ser líder do governo, o prefeito que me escolheu. Se ele viu em mim uma qualidade na Câmara de Vereadores, que bom. Mas eu não pedi para ele para ser o líder. E quando eu achei que ele não estava cumprindo com a palavra, assim como ele não cumpriu com os partidos que lhe ajudaram, com o PDT também e com o PSDB, eu me retirei e foquei no projeto para melhorar a nossa cidade. Eu não concordo com a falta de palavra com a comunidade.
A pergunta é a seguinte: hoje, o time de futsal SVC é fortemente apoiado pela Prefeitura. O candidato abrirá espaço para que outros clubes tenham o mesmo apoio ou seguiremos à mercê de uma única instituição? André Rota Sena. Candidato, o senhor pode escolher o candidato que virá, exceto o André Serarã, que foi agora. O Batata. Bom, pessoal, o esporte é algo muito importante na vida das pessoas, ele é saúde. Nós, quanto governo, nós construímos várias ações esportivas na área dos esportes. Uma delas foi o esporte e lazer na cidade, outra foi os nossos programas de segundo tempo, que nós praticávamos esportes em todas as escolas, alugamos os ginásios, todos os ginásios privados e o ginásio cardeal, promovendo o esporte. Nós promovemos o esporte em toda a cidade. O futebol, o futebol no interior, o futebol na praia, o futebol de salão, o futebol de campo. Apoiamos tudo. O atual governo acabou com tudo. Aliás, é uma prática do atual governo acabar com tudo. Ele vem acabando, destruindo, e sobrou um time de futebol de salão. Isso é um desastre. Então nós temos que continuar, nós temos que fazer um novo projeto, e nós temos experiência para isso. E nós temos o governo Lula do nosso lado para nos ajudar com o Ministério do Esporte. Nós temos que retomar e fazer as Olimpíadas municipais, as escolares e as Olimpíadas gerais. Nós temos que retomar o futebol das granjas, do interior. Claro que conosco nós vamos arrumar as estradas, que se depender do atual governo não tem como fazer, porque não tem estrada. Mas nós vamos promover o esporte em geral, nos nossos bairros, estimulando as associações de bairro, todos eles, a praticarem o esporte. Nós construímos coisas importantes, como eu falei, e vamos retomar os turnos ampliados nas escolas e os turnos integrais nas escolas, onde o esporte e a cultura vão ser o centro de tudo. Então nós vamos, novamente, retomar o aluguel e a parceria com a iniciativa privada, com os nossos campos de futebol, com os nossos clubes, com os nossos ginásios privados, o ginásio cardeal. Então nós temos construir as quadras poliesportivas nas escolas, que o atual governo devolveu dinheiro, não quis fazer, por exemplo, no Oswaldo no Osmarino Terra, se negou a fazer, não quis dar contrapartida, conseguimos dinheiro com o Henrique Fontana e ele não fez, porque não tem compromisso com o povo trabalhador, não tem compromisso com os estudantes, não tem compromisso com o esporte. Então, nós vamos retomar a questão do esporte para todos. O futebol de salão é tradicional em Santa Vitória. Eu me criei em Santa Vitória, na pracinha Getúlio Vargas, indo nos campeonatos de futebol de salão. O ginásio cardeal sempre cheio depois com o futebol de salão. E é incrível o futebol de salão sendo tão tradicional em Santa Vitória, estar hoje dependendo de um time. Nós queremos ampliar essa questão e nós temos que democratizar a gestão do futebol em Santa Vitória e não ficar na mão de uma pessoa. Bom, quero primeiro agradecer muito as perguntas do público. Eu li todas elas, todas muito prudentes, sérias, preocupadas, completamente deslocadas desta realidade, destes outros candidatos, desta arrogância, que tudo podem, tudo fizeram, tudo vão fazer. Eu, com relação ao esporte, quero dizer a vocês que quando me criei aqui, tinha a Olimpíada da cidade, e a gente disputava essa Olimpíada, nem isso tem mais. Desde que eu estou aqui em 2018, porque, ao contrário do outro candidato aqui, eu moro aqui, não vou sair daqui, fiz uma opção por viver aqui. Eu não conseguia um jogo do Rio Branco, do Vitoriense, do Santa Cruz, dos clubes do Brasil aqui da cidade, porque não tem mais. Mas é preciso quebrar com esta monocultura do esporte. Aqui, o eleitor que fez essa pergunta sabe do quantos talentos esportivos tem no futebol de mesa, no pádel, no surf, nos esportes equestres. Tem campeão de tudo que é lado, de tudo que é idade. Mas isso não retorna para a cidade.
E já não e retorna menos neste governo. Mas nada é tão ruim, né? Aqui a lei de Murphy impera aqui. Nada é tão ruim que não possa piorar. Então, tudo de ruim que tem neste atual governo, o outro candidato aqui, o Batata, quer dar, faz força. Não, mas vamos recuar um pouco mais, vamos dar ré, vamos voltar ao passado longínquo. O passado passou, se olha no retrovisor. O fato é que Santa Vitória não tem uma política de esporte há mais de 20 anos. E não tem uma política de esporte como não tem nenhuma outra política, porque existe um aparelhamento da máquina pública. Tem que colocar a máquina pública para servir às soluções da cidade. Acontece que todos eles querem fazer dos cargos, das ligas. Não tem uma secretaria de esporte aqui aparelhada com funcionário, com concurso público, com plano de carreira. Não tem e não tinha. Todos eles pegam essa estrutura, criam todo tipo de benesse, criam castas de privilegiados, né? Todo tipo de benesse, não só no serviço público, nas empresas, nos escolhidos, nos amigos do rei. Então, enquanto a gente não superar esta lógica, a gente não consegue colocar a cidade para se desenvolver, seja ela em qualquer área que for. Apesar de todos eles, apesar de tudo e de todos, Santa Vitória insiste, quer mudança, e essa vontade está tão calada, tão... E a pergunta é: qual o projeto para nossas crianças e jovens carentes? Como planejam quebrar o ciclo familiar de pobreza que atinge muitas famílias do nosso município e é transferido dos pais aos filhos? E o sorteado é André Celearã. André, qual candidato você escolhe entre as possibilidades que temos? Temos o André Rotacena e o Christian. O Christian, ex-líder do nosso governo na Câmara de Vereadores. Candidato André, eu acho que até vai sonhar comigo, ou deve ter sonhado essa noite, porque ele faz questão de, no início das suas falas, citar, ele está tão preocupado. Eu acho que o meu trabalho foi tão bom, né, enquanto líder do governo, que ele faz questão de citar, né, citar a minha pessoa. Mas vamos lá. Não sou mais o líder do governo, não estou no governo, sou candidato a prefeito pelo 45. A real mudança de Santa Vitória. Não à continuidade e não ao passado. É 45. Com relação a esse tema, o Édipo, no nosso governo, nós vamos implementar a escola de turno integral. Aquela criança que estuda de manhã, à tarde, ela vai ficar focada em um curso profissionalizante. A exemplo do cidadão do futuro, que teve nos governos do PDT e PSDB em outrora. Caminhando pelas ruas, agora, eu tive uma casa lá no Santa Júlia, que eu cheguei visitando um eleitor, e ele me disse: eu sou oriundo do cidadão do futuro. Eu fiz um curso de torneiro mecânico, faz 20 e poucos anos que eu trabalho como torneiro mecânico, fiz a minha casa, sustento a minha família e sou oriundo desse projeto. Por que ele me falou isso? Porque no meu plano de governo, eu comecei a falar desses projetos e ele se identificou com isso. Então eu acho que aquela criança ali, ela estando em turno integral, ela vai ter sim como fazer, né, e se preparar para, quando ela está já no seu ensino médio, até por vezes ela poder ter a sua renda, ela poder trabalhar e ter a sua renda. Vamos também investir na educação. As nossas escolas, elas foram reformadas graças às emendas impositivas dos vereadores. Muito pouco a Secretaria da Educação fez por as nossas escolas. Digo isto porque eu visitei todas as escolas do município. Eu destinei emenda para todas as escolas do município. Inclusive, agora, por último, destinei uma emenda de R$350 mil para a cobertura da quadra da escola Castelo Branco. Um sonho que a escola Castelo Branco tinha há mais de 40 anos. Isso sim é fazer educação. Nós queremos sim qualificar os nossos profissionais, dar atenção para os nossos servidores.
saúde mental dos nossos servidores, aqueles professores que não recebem o piso do magistério. Nós vamos sim pagar o piso do magistério do professor. E fico muito lisonjeado e tenho certeza que o André Silayaran vai citar o meu nome novamente como líder. Eu lhe chamo de líder, vereador, porque o senhor passou 7 anos contribuindo com as políticas públicas deste governo, políticas públicas que transformam a vida das pessoas, mas no último ano, o senhor que está aqui criticando o PT, se aliou e a bancada do Partido dos Trabalhadores, juntamente com a bancada do PDT e com o vereador, que era da nossa base, que nos traiu, lhe deu a presidência da Câmara de Vereadores, e por isso que o senhor saiu com o senhor e os seus vários cargos que o senhor tinha no governo. E antes de entrar propriamente na pergunta aqui, eu queria te fazer um convite a ti que está nos assistindo. Queria que tu pegasse agora o teu celular e buscasse o perfil pessoal do candidato Cláudio Fernando Brayer Pereira aí no Facebook. E olha aí a cidade que ele diz que mora, São Leopoldo. É importante que a população verifique aí a cidade que o candidato do PT colocou aí como morador da cidade de São Leopoldo. Como todos vocês sabem, ele não estava aqui, veio só para concorrer, nem a família dele se encontra aqui, mas ele está aqui tentando te enganar mais uma vez, porque daqui a pouco vocês têm que prestar atenção também na sua vice, que pode ser a próxima prefeita, se ele for vencer as eleições. Mas falar de juventude, falar de transformação é uma política pública que mexe muito comigo. E nós vamos transformar, nós vamos trazer para Santa Vitória o programa Capacita, que vai ser um programa que busca capacitar os jovens, as mulheres, para o mercado de trabalho. Como é que vai funcionar? Nós vamos colocar lá um curso profissionalizante que, durante todo o tempo de formação, o jovem vai receber uma bolsa em dinheiro para poder estar custeando as suas despesas. É importante nós referir também que, quando nós assumimos a prefeitura, em 2017, o valor da bolsa do CIE era baixíssimo, R$ 400. E atrasava ainda, tu te lembra aí, tu que foste estagiário, como atrasava para receber a bolsa no governo do PT? Era muito difícil e o valor da bolsa era muito pequena. Hoje, o governo do prefeito Wellington, a bolsa de estágio CIE é R$ 900, mais de R$ 900. Isso é respeitar a juventude. Nós vamos trazer o programa Capacita. Nós construímos um CRAS no bairro Pinhos, que é um bairro muito importante para nós, e lá nós vamos fortalecer as políticas públicas para a juventude. Nós estamos trazendo no nosso plano de governo a criação de um CRAS no Antônio Borges, um bairro muito importante para a gente fazer uma política pública eficiente com a juventude, e nós vamos fortalecer aí os vínculos com a comunidade. É muito importante que o jovem esteja presente. A pergunta é de número 12. Gostaria de saber o que vai ser feito referente à acessibilidade de cadeirantes, pois eu tenho uma irmã cadeirante e no desfile de 7 de setembro tentei andar com ela na rua, de Porto Alegre, e foi muito difícil por falta de rampas e calçadas decentes. Como tínhamos apenas um candidato Batata, e por questão de ordem, temos apenas um candidato a ser selecionado, que é o André Rotacena. Por favor, André Rotacena. Vejam como são as coisas do bloco anterior, um acusando o outro de cargo, perdeu cargo, deu cargo, não sei o quê. É só isso que esses caras pensam. Não estão discutindo um programa, um plano, um projeto para a cidade. Estão discutindo os empregos. Quem vai ter, quem vai dar emprego, quem não vai dar, é isso. Concretamente, é essa arrogância que a gente precisa derrotar o dia 6. Não tem projeto para a cidade, não tem projeto para acessibilidade. Agradeço mais uma pergunta inteligente do público, preocupado com Santa Vitória. Coisa que esse governo não tem nem inteligência e nem preocupação. Acabaram de fazer um posto, uma UBS, aqui nos Pinhos. Eu fui lá gravar um vídeo, tropecei, porque não tem acessibilidade.
Não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade nos prédios da prefeitura, prédios velhos, carcomidos. E o pior é que, além de não tem nenhum projeto, não tem nenhuma ideia. Por isso que eu digo que não tem inteligência, porque quando tem inteligência, se tu não tem condições ainda de executar, pelo menos tu tem um projeto, tu tem uma ideia, tu discute com a sociedade sabe o que vai acontecer. Se não agora, daqui um mês, daqui um ano, daqui 4 anos. Mas nem isso não tem. Quando eu vejo a falta de prevenção de tudo, de planejamento que tem esse governo, eu fico sinceramente abismado. Então, no que diz respeito à acessibilidade, a nossa proposta é que a gente tem que fazer uma amplíssima recuperação da cidade e garantindo acessibilidade, tanto nos próprios públicos, nas escolas, como nas ruas, né? Que também é uma dificuldade. Agora, a acessibilidade de Santa Vitória é um desastre em todos os sentidos. Porque como é que tu vai ter acessibilidade numa rua toda esburacada, não tem uma ideia de calçada, não tem recuperação de calçada há pelo menos 20 anos. A estagnação de tudo nesta cidade vem de 20 anos. Coincidentemente, os 20 anos que governaram, todos esses que estão aqui, todos os três tiveram a oportunidade de modificar profundamente essa cidade, que é o que o povo quer, e perderam essa oportunidade. Por isso que tem que mudar. Bom, nós construímos muitas obras em Santa Vitória do Palmar. Nós construímos 260 quadras de esgoto, calçamento, meio-fio e calçadas, todas com acessibilidade e com guia para cegos. Nós construímos 4 postos de saúde, todos com acessibilidade. Nós construímos 2 escolas, uma creche, todos com acessibilidade. O atual governo não construiu nada disso, nenhuma escola. Deixou cair, inclusive, uma creche, condenando, castigando o filho dos trabalhadores. Então, quero dizer que nós precisamos reformar os prédios públicos mais antigos para fazer a acessibilidade, garantir a acessibilidade. Garantir a acessibilidade é calçar as ruas também. Nós temos que retomar o calçamento das ruas, que o atual governo só reformou algumas antigas, ruas novas, com esgoto, nos bairros mais carentes da cidade, que nós fizemos em todos os bairros carentes de Santa Vitória, nós vamos fazer novamente. Nós vamos construir novas escolas, reformar escolas, vamos concluir a creche dos Donatos, que está lá em ruínas. Agora eu quero dizer que esta cidade mudou muito com o nosso governo. Achar que trazer o maior parque eólico da América Latina para Santa Vitória não é nada, é andar para trás, pelo amor de Deus, é não conhecer a história da cidade. Achar que a partir da nossa ação no IRGA, a soja não vale nada, me desculpa, mas é muita coisa. As escolas que construímos, o plano de carreira do magistério, que hoje discutem, o piso salarial que não querem pagar, que o governo entrou contra, isso não é andar para trás. Não é andar para trás. Nós construímos Fome Zero, 600 casas populares. Isso não é andar para trás. O atual governo não construiu uma, não levantou um tijolinho sequer. Só distribuiu o papel das casas que eu construí. Então, meus amigos, é andar para frente. Foram 660 famílias no Fome Zero, com dinheiro que vem da Conab, que compra dos nossos agricultores, que os outros dias, numa reunião, choravam pelo abandono que estão. Não tem nem patrulha agrícola, não tem apoio, e nós vamos retomar o apoio para os pequenos agricultores. Mas a acessibilidade nós vamos fazer reconstruindo as ruas que estão degradadas. O governo atual está tirando o bloquete e botando saibro nos lugares que teve problemas nos calçamentos. Isso é o atraso do atual governo. E quero dizer mais, se dependesse do atual governo, eles não querem, realmente eles não me querem. Mas quem me quer...
Neste quarto bloco, teremos candidato pergunta para candidato com tema livre. O canal do Édipo fará o sorteio inicial de quem pergunta para quem. Peço para que aquele que foi sorteado que venha aqui à frente, se posicione no púlpito, escolha quem irá responder. Automaticamente, o escolhido ficará de fora das outras escolhas. E o candidato sorteado é Christian Vieira Duarte. O senhor escolhe qual candidato para fazer a pergunta. André Silaera. Candidato André, sabemos a situação das ruas da nossa cidade. Hoje nós temos ruas intransitáveis, temos estradas do interior intransitáveis, temos pontes aí, obras que foram feitas ali perto ali da Borracharia Santiago, caindo por causa da chuva. Como é que você vai convencer a população que irá mudar? Primeiramente, me dirijo a você que está em casa nos assistindo e reforçar aqui o vereador Christian, ex-líder do nosso governo na Câmara, com emendas impositivas do seu gabinete que poderiam ser destinados, por exemplo, à substituição de pontes de madeira por pontes de concreto, não fez nenhuma indicação, mas agora ele vem aqui dizer que vai fazer e acontecer. Nós precisamos deixar registrado que, durante quase 7 anos, nós trabalhamos incessantemente nas estradas, nós fomos assolados pela chuva e estamos ainda no aguardo do calote que o governo federal está dando nos municípios gaúchos, no aguardo de R$2 milhões para a recuperação das estradas, e hoje o secretário nacional do Tesouro deu a informação que os recursos destinados para o Rio Grande do Sul serão cortados pelo governo federal. Eu e a FAB estamos trazendo como proposta de governo, inclusive, agora estou lembrando, o senhor fala do orçamento da agricultura, mas o senhor é vereador, não fez nenhuma emenda no orçamento público do município para destinar mais recursos para a agricultura. Nós assumimos no governo do PT, e todos podem depois consultar nas minhas redes sociais que eu vou colocar lá, o orçamento da agricultura era de 1,6. Nós dobramos o orçamento da agricultura. As obras que o PT fez, o PT pegou 20 milhões de financiamento. As obras não duraram nenhum ano. Obras eleitoreiras, é só conversar com os moradores. O senhor que é morador dos Pinhos sabe a situação das obras que não duraram nenhum ano. Ficaram colocando pedra em cima de areia e barro, e nós estamos pagando. Segundos. O governo do prefeito Wellington está pagando, e o meu governo vai pagar por incompetência do governo do PT. Pelo visto, o candidato André fez um bom curso antes do debate para transferir responsabilidades. Foi muito bem ensinado, né? Ele que vai ser o sucessor, né? Foi muito bem ensinado. Ele agora vem transferir as responsabilidades da inoperância do seu governo, a inoperância da Secretaria da Agricultura. Se não foi destinado emendas para a Secretaria da Agricultura, foi porque o secretário não pediu. Todos os seus secretários iam na Câmara de Vereadores solicitar emenda. O secretário não pediu porque não quis. O secretário da Agricultura só ia lá na Câmara para pedir motor de água, de caixa d'água. É muito importante? É importante. Mas jamais o secretário da Agricultura foi lá pedir madeira para fazer ponte. Nunca fez isso. Muito pelo contrário, foi lá falar mal dos servidores públicos. Vejam bem, comunidade, ainda bem que Santa Vitória do Palmar não vai ter mais o Christian Duarte como vereador. Porque um vereador que espera que as demandas cheguem no seu gabinete, que a pessoa bata na porta para pedir emenda, é um absurdo, é jogar com a inteligência das pessoas. O senhor deveria estar em contato com a comunidade para saber das demandas que a comunidade tem. Não, o senhor está ali no seu gabinete esperando chegar. É importante que a população também saiba aqui que nós mandamos para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para financiamento de R$8 milhões, onde nós iríamos pavimentar
34 quadras com bloquetes e levar a iluminação de LED para o balneário do Hermenegildo e para a Barra do Chuí, garantindo segurança para as pessoas. O Christian votou contra, mas a vereadora do seu partido, da sua coligação, votou. E o candidato sorteado é André Rota Sena. Candidato, quem o senhor escolhe para vir até o púlpito? Eu escolho o Batata. Batata, a tua justificativa para ter batido em retirada do teu segundo mandato foi salvar o arroz, não sei mais o que, a escolha e tudo mais. Eu quero saber o seguinte, acho que todo mundo tem que saber. Se por acaso tu for de novo ungido a esse grande papel de salvador de qualquer pátria por aí, tu abandonarias de novo o teu mandato? Baterias em retirada? Picarias a mula? É isso que a gente precisa saber. Bom, eu quero dizer que eu governei 6 anos Santa Vitória. Eu não governei 2 anos, 6 anos. Nesses 6 anos nós fizemos mais de 60 obras importantes e fundamentais para Santa Vitória, que mudaram a nossa cidade. Nós construímos grandes políticas públicas em todas as áreas. Na área da educação, trouxemos a FURG, universidade pública, gratuita, para trabalhar com foco no turismo, para nós desenvolver o turismo como fonte de renda, de geração de emprego, desenvolver a cidade, pensando no futuro, nas futuras gerações. Nós trouxemos a Universidade Aberta do Brasil, que era ali na esquina do Correio, 2 andares, tinha 4 universidades dando aula, por internet, gratuita também. Chegamos a ter 700 alunos, André, e hoje ela está socada num cantinho, lá no Castelo Branco, infelizmente. Então, nós queremos dizer para vocês que trouxemos o SAMU para Santa Vitória. Já falei que construímos 600 casas populares, nós fizemos calçamentos, fome zero, as frentes de trabalho, o raio-x que nós temos ali para o posto da Barão, nós trouxemos o mamógrafo. E eu não bati em retirada, André. Tu trabalhou no governo Tarso também, de assessor do Vinícius Vu, e tu sabe, eu fui convocado pelo governador para cumprir uma tarefa para o estado do Rio Grande do Sul. Cumpri com honras, tanto que os arrozeiros... Perguntem para os arrozeiros, vocês vão ver o que os arrozeiros ficaram felizes com o nosso mandato no IRGA. Eu não fugi e eu estou retornando, porque o desastre dessa cidade... é um horror. O nosso povo clama para que tenha uma pessoa com experiência. Pois bem, não disse se fosse chamado, né, picaria a mula de novo, o que tudo indica. Então, se fosse chamado para uma grande tarefa, picaria. Não foi, não tem problema. Foi lá para seguir a sua carreira política, se projetar. Eu sei, porque, como tu disseste, eu era do PT e sei como as coisas funcionam. Eu queria ser deputado estadual, não deu certo. Como dizia o finado Facuto, a cabeça te levou e as pernas te trouxeram de volta. Então é o seguinte, olha, a tua megalomania, Batata, só se compara ao personalismo do Hélio. Trouxe a eólica, a soja. Batata, sinceramente, tu não é um salvador de pátria nenhuma. Santa Vitória não precisa de um salvador. A vida e as coisas acontecem apesar de ti. É isso que tu deveria saber. 10 segundos. Então, assim, ó, vamos lá, né? Vamos botar o pé no chão. Precisamos projetar Santa Vitória, não carreira. Em primeiro lugar, não fui eu que fui candidato a deputado aqui, dos dois. Eu construí uma linha de política que foi destaque no nosso estado. Não é pouca coisa fazer tantas obras em pouco tempo. Com certeza, André, talvez tu não saibas o tudo que a gente trabalhou para poder construir todas essas coisas. Tudo que a gente construiu. Tu não sabe, tu morava em São Paulo. Eu, de Santa Vitória, só de morar em Santa Vitória, é mais do que a tua idade, provavelmente. E tu sabe, a última vez que eu te vi foi na campanha de 2004 conosco. Depois te foste, não nos ajudaste a governar. Mas nós governamos, André. Eu fiz muitas coisas para Santa Vitória, junto com a nossa equipe, junto com o Lula, junto com a Dilma, que está de novo. O Lula está de novo, vai nos ajudar, junto com os deputados, para as nossas propostas, para tudo que nós queremos fazer, para recuperar essa cidade que jogaram no caos. Nosso povo não merece o que está sofrendo. Nós vamos recuperar. É o Batata, Cláudio Fernando Blair Pereira.
Candidato Batata, quem será o candidato que o senhor escolhe entre Christian Vieira Duarte e André Rota Sena? O Christian. Candidato Christian, você, como já foi falado aqui, foi apoiador do governo atual, né, que jogou essa cidade na miséria, no caos, tanto no campo quanto na cidade, e nós entendemos que isso não é nenhum demérito. Essa é uma questão que aconteceu na tua vida, na questão política. Eu quero te perguntar, assim, para que tu nos responda e deixes bem claro, o que te levou a romper com o governo que tu tanto defendeu? Batata, muito embora eu acho que esse tema não contribui hoje para o propósito do debate, que é apresentar propostas para a comunidade, né? E a gente está fugindo do tema que a comunidade que quer ouvir as propostas nossas, dos nossos candidatos, mas, né, vou falar novamente, eu estive no governo, ajudamos a eleger o governo que aí está, o governo nos traiu o PDT primeiramente, traiu o PSDB, o candidato André veio aqui e me chama de traidor por eu ter recebido os votos do PT, sendo que a vice dele hoje é oriunda do PT, foi secretária de assistência social, ele está com a metade do PT na prefeitura, contratados do PT, então ele não tem moral nenhuma para falar comigo que eu traí o governo porque fui eleito presidente da Câmara democraticamente com os votos do PT. Então, traidor é o governo, traidor são eles, tá? Que traíram os partidos que os levaram lá para a prefeitura, e não pensem vocês que estão com eles que não vai acontecer o mesmo, eles vão trair vocês, podem ter certeza, porque os partidos que tem lá hoje foram partidos que foram acomodados de pessoas oriundas ali do MDB que foram colocadas nesses partidos. Mas, Batata, o que eu quero te dizer? Nós temos um grande programa de geração de emprego e renda para Santa Vitória. Eu vou criar o Distrito Industrial, que vai ficar localizado lá na Vila Anselme. Por quê? Porque a Vila Anselme está mais perto do Porto de Rio Grande. E com isso nós vamos trazer grandes empresas para Santa Vitória para gerar emprego e renda. É isso, Cristo. Esse atual governo é um governo que se esvaziou enormemente. Foi perdendo aliados, foi perdendo apoios. O teu foi um deles. Mas o apoio principal que ele está perdendo, porque foi a maior traição, porque traiu o povo quando prometeu muitas coisas e não entregou nada, é o povo de Santa Vitória. O povo precisa de mais, quer mais, não aguenta mais viver no meio da sujeira, lixo para tudo quanto é lado. Nós vamos implementar programas potentes de coleta de lixo, containerizados, vamos fazer a separação, a coleta seletiva de lixo, nós vamos integrar as pessoas para transformar isso em renda, limpar a cidade, fazer mutirões de limpeza, capina, limpar boca de lobo, um governo que não conseguiu nem substituir tampa de boca de lobo. Olha o que é o interior desse município, as estradas, olha o que é o Hermenegildo, a Barra. Olha, meus amigos, isso aqui nunca visto, nunca visto. Por obviedade, temos o candidato André Celara. E como temos apenas o André Rota Sena como possível para se chamar. André e comunidade. O governo do PT caloteou o FAPES, que é o Fundo de Aposentadoria do Servidor. Só o ex-prefeito Batata reparcelou mais de 10 milhões em dívidas. Gostaria que o senhor me falasse se tem conhecimento profundo dos problemas do FAPES, como ele funciona, qual a sua dívida e quais são as suas propostas para equacionar o problema do déficit atuarial. O candidato aqui da continuidade. Agora, vou pegar o André no FAPES, o André não sabe do FAPES. Sabe o que eu sei? Que Santa Vitória é uma cidade riquíssima, que tem 220 milhões de orçamento e que a gente não sabe onde é que está. O que a gente sabe é que vocês gastam metade disso com o pessoal. O que eu sei é que está no balanço financeiro de vocês, que vocês são lentos. Vocês são lerdos, vocês tinham dinheiro sobrando para investir no ano passado, vocês não investiram.
devido à incompetência, à lerdeza, à falta de interesse. E a cidade está nesse abandono. Não tem rua, não tem estrada no interior, não tem escola no interior. Um prejuízo para a cidade, um prejuízo para o município. Não tem investimento para aquilo que é a principal atividade do município, que é a agropecuária, o agro. Porque é o seguinte, as pessoas têm dificuldade para ir trabalhar. Vem um aqui falar que vai fazer lá no Zancelo, mas a gente tem que levar ônibus daqui, né? Ou do interior para lá, com essas estradas intransitáveis que vocês... E vocês não têm nem ideia de como é que vão resolver. O FAPES é o seguinte, meu amigo, vocês devem estar pensando em fazer reforma do FAPES, atenção vocês aí, fazer reforma do FAPES para sobretaxar ainda mais esses funcionários mal pagos que vocês têm sem plano de carreira. Porque o que vocês querem é fazer contratação, mais de 40% contratados sem concurso público, para andar correndo atrás de vocês, fazendo volume em campanha política. Vocês devem estar querendo sobretaxar. Eu quero dizer o seguinte, nós vamos capitalizar o FAPES usando como uma poupança da cidade, em favor do desenvolvimento da cidade, em favor do microcrédito. Capital FAPES para que os trabalhadores que já são penalizados com governos terríveis, como são os de vocês, na perseguição, na desvalorização. Vocês viram, comunidade de Santa Vitória, especialmente os servidores do município de Santa Vitória, que o candidato André não tem conhecimento profundo sobre os problemas que atingem o FAPES, que é a aposentadoria dos nossos servidores. FAPES esse bastante desgastado, que a gestão do PT deixou de contribuir, com milhões reparcelou, e hoje eu tenho a grata satisfação, e não é nenhum demérito, é um orgulho representar a gestão do prefeito Wellington Bacello, que é um prefeito que transformou a realidade de Santa Vitória, implementando políticas públicas que transformam a vida das pessoas, políticas públicas municipais. Nós pagamos o FAPES em dia e nunca parcelamos, inclusive antecipamos os pagamentos que o PT deixou de fazer. Servidores e aposentados, cuidado, hein? Abram bem o olho, porque ele é o candidato da continuidade. Vocês sabem as perdas acumuladas pela reforma da Previdência e pela incapacidade desse governo de valorizar o servidor público, de dar aumento. Tem gente em Santa Vitória que não ganha nem o mínimo, eles têm que fazer complementação. 8 anos, deles mais 12 anos do PT, nunca resolveram o problema dos servidores. Quem não sabe realidade de servidor é este candidato, do endividamento das pessoas, do que é receber mal. Sabe o que ele sabe? Ele sabe quem fica dando likezinho quando está ele e o rei brindando, para ir lá e beneficiar, e perseguir quem é contra, botar para a rua, fizeram do serviço público um corredor de humilhação e de aliciamento de prosélitos para fazer campanha eleitoral. É isso que o servidor sabe, é isso que o servidor quer mudar. No nosso governo, nós vamos comprar a usina de asfalto, nós vamos comprar uma fábrica de bloquetes e nós vamos ativar a usina de reciclagem e compostagem de lixo. Vamos gerar 200 empregos direto. Já na saúde, nós vamos trazer especialistas. Você que hoje sai às 3 horas da manhã, vai até Jaguarão para consultar com um oftalmologista, chega lá, sua consulta foi cancelada e você volta, tem que ficar esperando em Rio Grande e Pelotas, chega aqui 9, 10 horas da noite, com fome e sem a consulta, isso vai acabar. Hoje mesmo tivemos um depoimento em redes sociais de uma paciente que foi esquecida pela saúde. Vejam só, pessoal, foi esquecida pela saúde. Isso é um descaso com as pessoas, falta remédio na farmácia e nós vamos sim resolver essa situação. Candidato Batata, por favor, o senhor tem direito à resposta. Eu quero responder ao candidato governista, né, que incompetência que ele fala e acusa do FAPES para nós, por exemplo, foi que eu assumi em 2005 com um orçamento de 24 milhões. E o FAPES devíamos 23 milhões. Não fomos nós que criamos a dívida do FAPES. E nós
tínhamos, quando eu terminei a prefeitura, 6 anos, era 45 milhões o nosso orçamento. E eu fiz mais de 60 obras, enormes obras, que vocês não tiveram a capacidade de fazer uma sequer. Não tem um legado na nossa cidade. Eu estou voltando aqui 14 anos depois, todo mundo lembra da universidade, se lembram dos calçamentos, se lembram do Fome Zero, das casas populares. Com certeza, competência tivemos nós. Incompetência são vocês, que tiveram mais 128 milhões no orçamento e não sabem onde é que está esses 128 milhões. Neste quinto bloco, é o bloco onde teremos as considerações finais, onde cada candidato terá 5 minutos para suas considerações. E o primeiro candidato sorteado será Cláudio Fernando Breyer Pereira, coligação Santa Vitória Melhor para Todos. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer a minha assessoria, aqui o Igor, o Morrone e o Pita. Quero só fazer um esclarecimento e mandar um grande abraço à minha vice-prefeita, Maria Ilma, que ela está acamada, ela está se recuperando do Covid. Então, por isso que ela não está aqui hoje, né? Não que a gente não apoie as mulheres. Mas eu quero também agradecer à minha família, aos amigos, todos os nossos companheiros e companheiras que estão se doando ao máximo para construir essa candidatura, que temos certeza que será vitoriosa no dia 6 de outubro. É uma candidatura que vem num pedido de socorro das pessoas, do nosso povo que está abandonado, dos produtores rurais que não conseguiram colher, dos produtores rurais que não conseguem plantar, porque não conseguem chegar com a semente e nem com adubo, porque as estradas estão totalmente destruídas. É um caos a nossa cidade. A saúde é um caos, as pessoas não têm exame, não têm cirurgia, o hospital está sobrecarregado, os postos de saúde é meia dúzia de ficha, as pessoas estão abandonadas naquilo que tem mais de valor, que é da vida. Então, o pedido para nós voltar à nossa experiência, dos 4 candidatos, somente eu já fui prefeito por 2 mandatos, fui presidente do IRGA há 4 anos, com muito sucesso, fui superintendente do Ministério do Trabalho, superintendente estadual do Ministério do Trabalho, a convite do ministro Miguel Rosseto. Então, nós temos um conjunto de obras que fizemos nessa cidade, que são referências e que o povo não esquece. Por todos os lugares dessa cidade. Não tem um bairro, não tem uma rua, não tem um local dessa cidade e no interior que nós não tenhamos uma obra nossa. Todos os locais têm. Obras importantes, sociais, que mudaram a vida das pessoas. Sejam elas na área da saúde, como eu já falei, como trouxe o SAMU, transformamos o SAMU em UTI móvel. Nós demos para o hospital uma referência, trouxemos o tomógrafo para o hospital, a fábrica de oxigênio. O hospital, vinham pessoas para o nosso hospital por ser referência. Nós fizemos casas populares, foram 60. Este governo não fez uma sequer, novamente. Nós vamos retomar a construção das casas populares. O atual governo não cadastrou a prefeitura no Minha Casa Minha Vida, que quer dizer que não vai fazer nenhuma novamente. Mas não vai fazer porque nós vamos ganhar a eleição. O que o povo quer, que não é andar para trás, o que o povo quer andar para frente, com experiência, com o Lula, com os nossos deputados federais, com o senador Paim. Nós queremos trazer para os funcionários novamente respeito, o plano de carreira dos professores, o piso do magistério, um plano de carreira para os funcionários. Nós queremos fazer concursos públicos para eliminar praticamente todos os contratos e os contratados atuais que são pressionados muitas vezes para fazer campanha política, serem funcionários públicos de carreira. Então, nós queremos construir um conjunto de obras como Valeta Zero, acabar com as valetas a céu aberto, que esse governo não acabou com nenhum metro, e nós tínhamos acabado com 260 quadras, que é o dobro, são 520 metros de valeta que nós acabamos. Eu construí o calçadão do Hermenegildo, eu reformei o porto. Nós vamos fazer muitas coisas, nós vamos recuperar as estradas em parceria com os produtores. Eu sei como fazer, eu conheço as estradas do interior como a palma da minha mão. Não tem curva dessa estrada, não tem ponto desse município que eu não conheça.
Então, nós queremos construir um conjunto de ações a partir do orçamento participativo, recuperar nossas praias, respeitar o povo das praias, que hoje moram muitas pessoas, lá milhares de pessoas, a Barra, o Hermenegildo, o nosso interior, médico no interior, nós reconstruirmos, botarmos a UPA para funcionar. A UPA pode funcionar sim, não é verdade que ela não possa. Não vai quebrar o hospital, vai ajudar o pronto-socorro, vai diminuir as filas dos postos. Nós vamos ampliar o atendimento médico nos postos de saúde, criar um aplicativo que possa marcar pela internet as fichas nos postos de saúde. Nós vamos construir um conjunto de soluções para nós porque nós queremos acabar com esse abandono que o povo está. Nós queremos fazer mutirões de limpeza, reformar as bocas de lobo, trazer hidrojateadores. Nós soubemos como fazer. 10 segundos. Nós soubemos como fazer. E é assim que nós queremos. Construir com o povo, para o povo mais necessitado, um governo que o respeite, um governo digno. André Celara, coligação Santa Vitória não pode parar. Antes de entrar propriamente nas considerações finais, eu preciso fazer algumas correções importantes de algumas inverdades que foram ditas aqui. Primeiro, o vereador Christian falou que as cirurgias de catarata acontecem em Jaguarão. Não é verdade. Já faz mais de um ano que a cirurgia de catarata é feita em Rio Grande e nós vamos trabalhar para que a gente possa fazer a cirurgia aqui na nossa Santa Casa. Segundo, o candidato Batata mente, além de fantasiar, de dizer que nada foi feito aqui. Claro que ele não sabe o que foi feito em Santa Vitória. Ele estava off todo o tempo. Ele quis ficar on só agora, não conhece as melhorias que nós fizemos, o centro de atendimento ao casulo, que atende autistas, que nós estamos ampliando e que nós vamos ampliar, o Nadando para a Vida, hidroginástica para a terceira idade e que nós vamos ampliar para os autistas e para a PAI. Nós temos o Mais Sorriso, que já entregou mais de 1.600 próteses dentárias. Nós temos muita coisa feita, mas ele não sabe, porque ele não estava aqui. Eu, sim, estou aqui, conheço as pessoas, encontro as pessoas no mercado, encontro as pessoas na festa, encontro as pessoas no meu trabalho, encontro as pessoas no dia a dia. Eu vivo o dia a dia de Santa Vitória desde que terminei meu doutorado e vim morar aqui. Eu escolhi morar aqui, eu não quero ir embora daqui. Eu encontro as pessoas em todos os lugares e recebo esse carinho. É por isso que nós vamos ganhar as eleições. Eu e a FAB vamos ganhar a eleição no dia 6 de outubro e nós teremos a primeira mulher vice-prefeita da história de Santa Vitória. Não adianta dizer que a vice-prefeita está doente, quando traz aqui só homens para assessorá-lo. Nós não, nós queremos trabalhar com as mulheres têm voz e vez. Quero agradecer aqui a minha militância aguerrida, que está lá na nossa sede da coligação, assistindo esse debate, nos mandando força. O Batata falou aqui que nós não cadastramos o Minha Casa Minha Vida. E agora mais um processo que nós vamos colocar nele. Cadastramos sim, recebemos a visita do engenheiro da Caixa, cadastramos mais de 91 casas, estamos aguardando, fizemos um projeto pioneiro no bairro Pinhos, exclusivo com acessibilidade para idosos, porque nós trabalhamos com os idosos não só na hidroginástica, nós criamos a nossa famosa creche do idoso, que a gente pode garantir um trabalho eficiente para os nossos idosos na cidade. Nós construímos muitas coisas que o Batata não viu. Não viu porque não estava aqui, não viu porque não conhece a cidade e as políticas públicas que a gente desenvolve. É muito fácil importar projetos do governo federal e do governo estadual quando vem pronto. Mas é muito difícil construir políticas públicas de qualidade municipal como nós temos. Nós entregamos 500 escrituras no programa Agora é Meu. O mutirão da Brasiliana guardava mais de 30 anos pelas escrituras e nós entregamos.
Entregamos no bairro Pinhos, entregamos no Porto, estamos indo para entregar na Vila Nova, na Vila Jacinto. Inclusive, um dos candidatos, que é morador de um bairro popular, que tem vários lotes de um bairro popular carente, ele não levou a documentação para receber a sua escritura. Por que será? Fica a pergunta. Por que será que o candidato não levou? Isso são políticas públicas que transformam a realidade das pessoas. Eu criei o programa Forrando Lares, que dá dignidade de moradia para a população, garantindo forro, piso e placa solar, projeto pioneiro, política pública municipal, que está sendo copiado por diversos municípios. Eu conheço os problemas da cidade e eu sei como resolvê-los. Mas para isso, eu preciso que tu, que está aí me escutando, escolha um dos 38 candidatos a vereadores que me acompanham, para que a gente não tenha na Câmara politicagens baratas, como aconteceu com a oposição, que travou o desenvolvimento de Santa Vitória. Vem comigo, vota 15, vota num dos candidatos a vereadores da nossa coligação. Tamo junto. E o terceiro candidato é Christian Vieira Duarte, coligação por uma nova Santa Vitória. Quem conhece o candidato André Selayaran sabe que ele deve ter treinado muito para ter vindo aqui falar nesse gás que ele falou aqui, né? Geralmente a gente sabe que não é ele que fala quase nunca, né? Alguém fala por ele. Mas quero fazer um agradecimento aqui à minha coordenação, que hoje está aqui comigo, ao Humberto, ao Milton, ao Altieres, a toda a militância do 45, essa militância que está lá na nossa sede central, nos assistindo. Um grande abraço para vocês. A campanha que mais cresceu nessa eleição foi a do 45. Um grande abraço para a minha vice-prefeita Gisele, que não veio por opção, que ela preferiu ficar lá com a nossa militância, ao invés de estar aqui, né? Ao contrário da vice, que o candidato disse que está aqui e não está lá com a militância. Tanto é que eles consideram a militância, né? Bom, um abraço à minha família, às minhas 2 filhas. Moro com muito orgulho há 25 anos no bairro Pinhos, né? Não vamos perseguir funcionários. Nós vamos pagar o piso dos professores. Nós não aceitamos perseguição para os funcionários. Foi isso que eu falei no Sindicato dos Municipários e é isso que nós vamos fazer. É hora da mudança, pessoal. A real mudança está aqui, é 45. Não adianta, não voltem ao passado. Não sigam aí como está. Você vê que é só promessas aqui infundadas. Quem teve 8 anos e não fez, você acredita que vai fazer? Quem teve 8 anos e não comprou usina de asfalto, vai comprar? Quem vendeu a nossa fábrica de bloquetes antigamente, né, vai fazer? Não vai, pessoal. Então, não volta ao passado. Não volta ao passado e não segue assim como está. A real mudança é 45, gente. Nós sim vamos fazer a mudança. E eu peço o teu voto. Tu que não quer mais ficar esperando o ônibus para ir viajar. Tu que não quer mais ir 5 horas para a fila de um postinho de saúde. Tu que é da campanha e tem o teu filho há 3 meses sem ir na sala de aula. Tu, morador das agrovilas, que o teu posto de saúde fecha às 3 horas da tarde. Não é possível, pessoal, você seguir do jeito que está. A real mudança é 45. Eu sim conheço todas as ruas da nossa cidade e todo o interior do município, porque trilhei todo esse município quando fui funcionário da CE. Ao contrário do candidato André, que ele não conhece. Se você pergunta uma cidade, uma estrada qualquer para ele, garanto que ele não sabe. Viajar, ele cruza o oceano como se fosse ali na esquina. E as pessoas aqui, os mais necessitados, ficam na nossa cidade com uma assistência social que não funciona. Nós temos hoje uma assistência social que não funciona. Não tem uma interlocução da Defesa Civil com assistência social. Nós temos casas nas ruas com lona desde o último temporal, não esse, o anterior.
Eu presenciei caminhando pelas ruas. Então, gente, a real mudança é 45, é a renovação. Você tem que votar no novo. Tu, mergulhão, eu estou aqui, tenho família constituída aqui na nossa cidade, moro há 25 anos no bairro Pinhos. O candidato Batata está aqui, ele veio concorrer, mas como eu disse, se ele não ganhar, ele amanhã está pegando o ônibus, está indo embora, a vida dele continua, tá? Ele mora lá em São Leopoldo, a família dele mora toda lá, né? O candidato André é o candidato da continuidade, é o candidato do desastre que está a nossa cidade. Então, pessoal, para ti que está aí do outro lado, peço mais uma vez, vota 45, eu peço o teu voto, é hora da mudança. A real mudança em Santa Vitória é 45. Nós teremos o governo do estado para nos apoiar. Nós temos deputados federais que aqui estiveram e vão destinar recursos para a reconstrução da cidade. Pessoal, dia 6 de outubro é 45. Digita o 4 e o 5 e vota num dos candidatos da nossa coligação, do PSDB ou do PDT. Sem dúvida, é a melhor nominata de Santa Vitória. Eu precisarei de maioria na Câmara, então vota num candidato nosso e o dia 6 de outubro é 45. André Rotacena, Federação Pessoal Rede. Obrigado, Édipo, os candidatos, os oponentes aqui, os adversários, os meus companheiros que estão aqui, a militância do pessoal que me escolheu, porque eu não fui escolhido pelo rei, a militância que me acompanha, mesmo sem ter cargo no governo, mesmo sem ter favor para pagar no passado, me acompanha porque acredita, como acredita o povo de Santa Vitória, na mudança. A militância aguerrida que ele falou custa 15 milhões para os cofres públicos de Santa Vitória. São os contratos emergenciais, sem concurso público, para aliciar cabo eleitoral, para tapar o sol com a peneira, do tudo que não fizeram, do abandono que está essa cidade, tentar ganhar a eleição na marra, na força, no abuso. Eu quero dizer aqui que para desenvolver Santa Vitória a gente tem que fazer o que eles nunca fizeram nos últimos 20 anos. O Christian não me citou aqui, Christian, porque tu ignora a minha existência, mas eu quero te dizer, se tu viste tudo isso e caladinho ficaste, com teus cargos, como disse aqui o André Celarã, tivesses tido hombridade e ter saído nos 8 anos, quando estavas vendo o desastre, a ter ficado até o final, porque tinhas 4, 5 ou 6 cargos lá no governo. Então é o seguinte, para desenvolver Santa Vitória, fazer o que eles não fizeram, industrializar a cidade, porque agora eles vêm tudo com a mirabolância, como se um aplicativo de internet fosse resolver tudo. Não resolve, porque tem que ter médico na ponta. Para ter médico tem que ter concurso público, tem que ter plano de carreira, senão médico nenhum se inscreve para fazer concurso em Santa Vitória. Tem que ter uma inspeção sanitária que não sirva como entrave para o desenvolvimento, tem que ter contratação subprefeitura no interior e nas praias para dar manutenção e contratar máquina para fazer o serviço de manutenção, senão vem mudança climática e a gente não vai conseguir enfrentar. E andar para trás é voltar toda a sorte de escândalo e de improbidade administrativa, pelo menos 4, Batata. E também não foste lá para o IRGA para salvar pátria nenhuma, porque o IRGA e o Tribunal de Contas do Estado têm apontamento de coisa mal feita lá, andaste botando os pés pelas mãos lá também. Então, isso é voltar para trás. Voltar para trás são as obras, os asfaltos de São Rizal, que chove já não existem mais, a fábrica de gelo, as 2 que não deram certo, o porto que funcionou 1 ano, são essas coisas que se terminam rapidinho, que não tem planejamento, que não tem boa base, não tem boa construção. E continuar significa tudo isso que esse povo sofrido de Santa Vitória quer mudar. Quer mudar esse governo porque sabe que se continuar
é ficar sem médico nos postos, é ficar sem saúde, sem educação em tempo integral. Tudo que eles estão dizendo aqui pode ser feito porque o governo Lula voltou, e não é exclusividade do Batata. Minha Casa Minha Vida, todos esses programas que ele diz, não foi ele que criou, inclusive. Essa megalomania irrita um pouco, porque dizer que ele era contra as eólicas no início, eu sei porque eu também era do PT. A Dilma que era a favor, que no governo Olívio fez um mapa eólico. Então dizer que inventou os mais médicos, ora, por favor. Então é o seguinte, eu quero dizer para vocês, neste último minuto que me resta, que não se impressionem e decidam o voto pela maior campanha. Quem decide pela maior campanha, por mais bandeira em comício, depois corre o risco de ficar 4 anos se arrependendo, 4 anos se lamentando. Para que adiar essa vontade, esse desejo de mudança que pode ser feito já agora? Pessoal, os 4 anos para frente não voltam mais. A vida, sim, é uma sucessão de oportunidades, mas o tempo não se pode desperdiçar, porque o tempo não volta mais. E Santa Vitória precisa de mudança para já, precisa de 50, o dia 6 de outubro, precisa de coragem para mudar. Muito obrigado a todos, tenham uma excelente noite, não se esqueçam de se inscreverem no canal, muito obrigado e até breve.